E aí pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre desenho técnico. Esse vídeo aqui vai ser o primeiro de uma série de vídeos que eu vou explicar para vocês como a gente faz para desenhar os nossos projetos e facilitar a execução, né? E não ficar gastando material demais e poder planejar e fazer certo logo de primeira. Mas tem um pequeno porém. Eu sou projetista de máquinas há mais de 10 anos e eu sei quais são as dificuldades com o desenho técnico. E se eu começar a explicar aqui para vocês, ficar falando de um monte de coisa, mostrando materiais já logo de início, eu sei que muitos que estão vendo aqui não são iniciados nessa área de engenharia, né, projetos. Então fica aqui comigo ao longo desse vídeo que eu vou mostrar para vocês o passo zero da aula de desenho técnico. Aqui na minha mesa eu tenho alguns equipamentos, né, alguns instrumentos de desenho técnico manual que são o básico para a gente fazer algumas coisas. Está faltando aqui alguns esquadros também, mas como a gente não vai usar eles hoje, vamos só mostrar esses aqui e só mostrar para a gente descartar eles, que a gente não vai usar eles agora. Mas por que eu guardei tudo isso aqui? Quando a gente está iniciando no desenho técnico, o ponto principal para a gente ter sucesso nos desenhos que a gente faz, nos projetinhos que a gente faz, é a proporção e a escala. E não vai adiantar nada eu começar mostrando um monte de equipamento, um monte de instrumento, sem antes falar desses dois assuntos, que é a proporção e a escala. Eu tenho aqui nessa minha prancheta de desenho técnico, é uma prancheta tamanho A4, que a gente vai mostrar aqui. Tem essa folha, que na real é uma folha que eu uso quando eu vou fazer medição em campo, que ela tem esse quadriculadozinho aqui, que ela me ajuda bastante a ganhar tempo, porque eu já tenho as linhas aqui ortogonais, e isso dispensa que eu fique levando réguas, que com um negócio aqui na mão, eu vou ter uma mão só para segurar a prancheta e outra para desenhar. Então, para nossa aula zero de desenho, eu vou apresentar esse cara aqui, ó, caderno quadriculado. Vamos tirar ele aqui do plástico. Agora vamos deixar de lado por hoje a prancheta com essa folha quadriculada e vamos falar do nosso caderno quadriculado. Esse aqui é um caderno quadriculado da marca Espiral, que os quadradinhos dele, né, são de 7 por 7 milímetros. Aí isso é importante, porque todos os quadradinhos aqui têm essa mesma medida e isso vai te ajudar bastante. E eu vou te explicar o porquê. Além do que, esse aqui é o caderno quadriculado mais em conta que você vai achar. Tem em diversos lugares. Eu inclusive estou deixando o link para o site da Amazon, onde eu encontrei esse caderno aqui também. Mas ele tem em diversas papelarias, é só você dar uma olhada aí. Mas se você não achar, tá aqui o link para a Amazon com frete Prime inclusive. Vamos mudar a orientação aqui para ter mais espaço para a gente desenhar, né? Abrir a capa dele aqui, é um caderno normal, né? Inclusive você pode usar ele como um caderno universitário sem problema. Então aqui tá os quadradinhos, né? A folha quadriculada. E o que a gente vai fazer no desenho? Como eu falei, o mais importante é o desenho estar sempre proporcional e em escala. E como a ideia desse vídeo aqui é ser uma aula zero sobre desenho, vamos começar com materiais mais básicos, né? Para desenhar, eu vou usar um lápis. Aqui estou usando um lápis de carpinteiro mesmo. Vai funcionar do mesmo jeito. E uma borracha, para você apagar aquilo que você errou. Porque você pode errar sem problema. Não precisa fazer de caneta. Se você fizer de caneta, você vai cometer o erro de ler errado o seu desenho. Então, faça de lápis, apague se errar. Não caia naquela conversa, não erro. Cara, você vai errar e você vai ler esse erro na pior hora possível. Que é quando você estiver cortando material. Os quadradinhos aqui a gente sabe que tem 7 por 7. A gente pode usar essa informação e tornar eles como um múltiplo, né? Então, cada quadradinho desse aqui a gente pode considerar que tem 7 milímetros, como ele realmente tem. 7 centímetros, 70 centímetros. No caso, se a gente for pensar na medida de 7 milímetros,
Então, se a gente usar a medida real aqui, a gente vai falar que 7 milímetros, nesse caso, a escala é de 1:1. Se a gente for considerar que esse quadradinho aqui tem 7 centímetros, ou seja, 10 vezes maior, a gente vai falar que a escala é de 1:10. Se a gente falar que cada quadradinho desse aqui são 70 centímetros, a gente vai falar que essa escala aqui é de 1:100. E por aí vai. Mas como a gente tem aqui esse quadradinho, e a gente vai falar que cada quadradinho desse aqui é uma unidade, então a gente pode falar que cada quadradinho desse aqui no nosso desenho pode ter 1 milímetro, 10 milímetros, 5 centímetros, 47,38 milímetros. Ou seja, ele é uma unidade, então ela não precisa ter necessariamente um valor fixo. Então, tudo que você fizer, se você definir, por exemplo, que cada quadradinho desse aqui tem 10 milímetros, então se você escolher aqui fazer esse retângulo aqui de 3/6, então, quando eu multiplicar por um desses números aqui, ele vai estar sempre na mesma proporção. Então vocês entenderam qual que é a grande importância da escala e da proporção no desenho? Então vamos fazer um exemplo aqui desenhando alguma coisa. Digamos que eu queira fazer um tampo de mesa, retangular mesmo, que ele tenha 1 metro por 70 centímetros. E eu não tenho uma régua para me auxiliar a fazer esse desenho. Então a gente pode considerar essa ideia de unidade para cada quadradinho. Como é um desenho com uma medida sem números quebrados, a gente pode considerar, por exemplo, que cada quadradinho desse aqui vai ter 10 centímetros ou 100 milímetros. Então, se a mesa tem 1 metro por 70 centímetros, então no comprimento dela, ela vai ter que ter 10 desses carinhas e na largura vai ter que ter 7 unidades também, 7 quadradinhos. Então vamos ver aqui como ficaria. Para facilitar a compreensão, eu vou colocar aqui de 1 a 10 na horizontal e na vertical de 1 a 7 para a gente conseguir enxergar melhor. De 1 a 10 e aqui de 1 a 7. Então, se eu for fazer esse tampo de mesa aí, que é de 100 centímetros, 1 metro, né? Por 70 centímetros, então ele vai ficar assim, ó. Entenderam? Com esse método aqui, a gente usando esses quadradinhos como unidades, a gente consegue ter uma melhor relação de proporção. Então, na hora que a gente for cortar, a gente tem uma melhor noção da proporção e não vai ficar se enganando quando vê a peça cortada. Muitas vezes a gente, com pouca prática ou na pressa, vai fazer lá que tem 70 por 100. Olha, aparentemente tá parecido, mas a proporção tá diferente. Vocês entenderam? Então, esse método aqui vai auxiliar a gente bastante a não cometer erros e não gastar material à toa quando for cortar, né? Seja madeira, tubos de aço, metal, alumínio. Sempre que a gente for fazer um projeto, se você não tem o costume de desenhar, pega um caderninho desse aqui e desenha na proporção que vai facilitar muito sua vida. Então, se você gostou dessa dica, deixa o like, curte o vídeo e compartilha. Então, até o próximo vídeo. Abraço!